Então, logo vai começar a gravar. Ah, já está gravando. Então, vamos falar primeiro sobre o processo. Toda a organização, de qualquer tipo que seja, né? Eu sou uma escola, eu sou, por exemplo, uma empresa, um comércio, qualquer organização, ela é envolvida por processos. Né? O que são os processos? Os processos são as ações que ela faz. Né? Por exemplo, quando na escola a gente pensa assim, vamos organizar uma aula, né? O que é preciso para organizar a aula? Além dos recursos humanos, os professores e alunos, né? A gente precisa também de outros recursos humanos, que são a equipe de apoio, o pessoal né, pedagógico, lá do núcleo de apoio pedagógico. A gente precisa, se eu vou usar laboratórios, o técnico de laboratório, né? Se eu vou usar aí pensando assim, se eu preciso do transporte, né? O motorista, a equipe de serviços, né, gerais do campus para organizar o horário do motorista. E aí, quando eu olho tudo isso, cada pessoa envolvida nesse sentido, elas têm responsabilidades, né? E essas responsabilidades vão ser através de atividades que elas fazem. Cada atividade dessa é o que a gente chama de processo, né? Então, uma empresa, uma organização, ela tem vários processos, não só aqueles que são ligados às pessoas, né? Mas também aqueles que são ligados, por exemplo, para eu reservar o ônibus, né? Então, eu preciso, para reservar o ônibus, eu preciso. Você pode ir colocando ali as mensagens à medida que você quiser, ou interromper quando você quiser. Para eu reservar o ônibus, eu tenho umas regras, né? Eu tenho, por exemplo, 10 dias de antecedência. Né? Por quê? Porque tem um processo que tem que ser avaliado. Se não foi requerido por outro antes de mim, para a mesma data, para o mesmo período. Ele tem que verificar se o motorista não está trabalhando, né? Os 3 períodos, sim, uma ação é um processo. Né? Todas as ações, cada ação eu posso definir com processo. Eu posso ter processos grandes que se transformam em sistemas, né? E posso ter os processos pequenos que chegam até a nível de programa. Né? Então, por isso que a ideia do DFD é em níveis, né, de detalhamento. Eu tenho um primeiro nível onde eu entendo o sistema e depois eu vou fazendo como se eu fosse fazendo cortes, né? Assim, e aí eu fiz o primeiro, vi o sistema, agora estou fazendo um corte para poder ver aquele sistema é composto por quê, né? Então, quais são as ações que tem ali dentro daquele sistema. Aí eu faço outro corte para ver, dentro de uma determinada ação, quais são as subações. E assim vou indo, né? Dependendo da necessidade. O objetivo de um DFD é ir do sistema a programa. Né? O DFD é para que programa? O DFD é para usar quando eu estou desenvolvendo um sistema, eu estou representando graficamente um sistema. Nós estamos usando ali alguns softwares, por exemplo, o Dia, né, que é um bem simplesinho. A gente já usou para fluxograma o Dia até, né, no ano passado. Então, o Dia é um que dá para usar. Tem outros tantos, tem naquele Lucidchart lá no site, né, Lucidchart, tem lá que dá para fazer também. Se você tivesse um pacote do Windows, do pacote do Office do Windows completo, antes tinha o Visio, que tinha para desenho de diagramas, assim, né? Agora o Visio, eu não sei como é que está o Visio no pacote mesmo. Eu sei que o Visio no 365 ali, né, no pacote do Office Online, ele é muito pobrezinho, não tem nada. Então, mas antes ele era bem rico de modelos de diagrama, né? Mas tem uma série de aplicativos. A gente usou o dia
porque ele é bem simples de instalar, fácil de usar, né? E não ocupa tanto espaço, assim, então qualquer um podia estar trabalhando com ele facilmente, né? Assim, sem estar, mesmo se o meu computador está muito cheio, tudo. Então, a ideia do desenho assim é representar o sistema, né? Então, o DFD ele tem esse foco, né? Eu estou detalhando as ações que representam o sistema. Essas ações podem depois ser um aplicativo, não precisa ser um sistema, como a gente chama de sistema legado, né? A maioria, quando a gente fala de sistema para empresas, a gente usa esse termo, é um sistema legado, né? É um sistema que vai ser instalado num servidor, que os terminais, né, os computadores ali que acessam aquele servidor vão utilizar. Mas eu poderia ter aplicativos assim para celular, né, móveis assim, e eu poderia desenhá-los também através do DFD. O DFD é a primeira ferramenta que a gente inicia para essa representação de sistemas. Por quê? Porque ele é mais simples, né? Ele só tem 4 componentes. Né? Ele tem ali o processo, que é a bolha, ele tem, né, o retângulo, que é a entidade externa, que é com quem o sistema conversa, ele tem a seta, né, que é o fluxo, que faz trafegar a informação, e ele tem daí o depósito, que são os bancos de dados. Né? Quando a gente faz a análise do sistema, a gente tem duas vertentes, né, que a gente pode fazer esses olhares do sistema. Uma vertente é sobre os processos, sobre as funções, ações, que é o que a gente está discutindo agora. E a outra vertente é sobre os dados, sobre as informações, né, que é o que a gente vai discutir ano que vem em banco de dados. Né? Então, são dois olhares que eu posso ter quando eu desenvolvo sistemas. Né? Eu posso olhar sobre as funções, as ações que ele faz, as funções dele, e o outro olhar é sobre os dados que ele trabalha, os dados que ele manipula. Né? Não quer dizer que um elimina o outro, só quer dizer que, com o foco que eu estou dando, eu vou usar algumas ferramentas. Né? Outro foco, outras ferramentas. E aí, tudo isso tem a ver com gerar compreensão da proposta, do sistema. Né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando a gente está criando sistema, você está criando algo novo, né? Que não existe ainda, e que não existe no ambiente do cliente. Tem na cabeça dele, tem o que ele assim considera assim, eu preciso de uma coisa que me ajude a fazer isso. Né? E na sua cabeça, como desenvolvedor, tem aquilo que você está entendendo do que ele está falando. E o DFD, ou as ferramentas que são de desenho, de diagramação, para representar daí o sistema, são esse meio de comunicação entre quem quer o sistema e eu que estou desenvolvendo. E não só isso, né? Entre todos os que estão ali para trabalhar junto, né? Porque às vezes eu tenho uma equipe desenvolvendo o sistema, né? Uma boa parte das vezes eu tenho equipe. Então, o diagrama ali faz com que todo mundo compreenda o funcionamento. Né? Não é a coisa assim como eu falei e aí o outro entende, né, como eu falei. Só que às vezes a interpretação de como eu falei para ele é diferente. Né? Então, o diagrama está ali para tentar diminuir o máximo assim, os equívocos da comunicação. Né? Então, por isso que a gente utiliza uma das ferramentas é o DFD. Existem outras ferramentas que são utilizadas. Né? Por exemplo, mais recentemente, a gente tem a UML, né? Que tem um conjunto de 13 tipos de diagramas. Então, você vê, nós estamos começando pelo mais simples, que é o DFD. Mas, assim, por que a gente não está vendo a UML? Porque vocês não vão estar desenvolvendo sistemas assim nesse porte, né, que precise de tantos diagramas. Apesar de que a gente vai usar alguns no ano que vem, né? A gente vai usar o diagrama de objeto, né? E o diagrama de classe, que são que falam junto com o banco de dados, né? Tá?
Então, quando a gente está vendo sobre processos, a gente está vendo sobre as funções que aquele ambiente, que aquele cenário que eu estou estudando, para propor o sistema, né, executa. Né? Então, é muito importante eu entender o cenário, né, o contexto ali. Quando eu falo assim, vou fazer um sistema de folha de pagamento. Então, o que envolve a folha de pagamento? Né? Quando eu vou fazer isso, a primeira coisa que eu faço é o que a gente estava falando lá, em observar requisitos. Né? Tem um assunto lá nosso, dentro daquele terceiro bimestre, que é o de requisitos. Né? Então, e aí o que são esses requisitos? São assim, os meus interesses, né? O que eu quero que o sistema aborde, o que eu quero que tenha no sistema. Eu posso ter requisitos funcionais e não funcionais, né? E aí, os requisitos funcionais, como o próprio nome diz, né, é que fazem o sistema funcionar. São as exigências, aquilo ali tem que ter, porque funciona daquele jeito. Nessa empresa funciona assim, então tem que ter. É a questão ali, por exemplo, da solicitação com 10 dias de antecedência para o ônibus. Então, uma das funções é a requisição do ônibus, né, ao departamento que é de origem para ele, né, de liberação dele. E uma regra de negócio é que sejam 10 dias com antecedência. Né? Então, por quê? Porque isso é uma característica ali do IFMT. Nesse nosso campus aqui. A gente pode ser que não seja a mesma em outros campi, né? Em outras escolas também pode não ser assim. Né? Então, é um requisito, se a gente estivesse fazendo um sistema para essa liberação, né, de transporte, é um requisito do sistema desse nosso campus. Né? E é uma regra de negócio, os 10 dias de antecedência, é uma regra de negócio desse nosso campus, não é uma regra de negócio do IFMT como um todo. Né? Não é uma norma do IFMT como um todo. Né? Então, quando a gente observa essa questão de requisitos, a gente está observando assim, o que é de acordo com aquela empresa, né? As necessidades dela para funcionamento do sistema naquele ambiente. Né? E aí, com isso, eu verifico. Eu verifico daí também os requisitos funcionais, que são os que fazem funcionar, né, existir, e eu verifico os requisitos não funcionais, né, que são os requisitos onde, por exemplo, eu são os meus desejos, né? Eu gostaria que tivesse isso. Eu gostaria que a tela fosse amigável, que eu gostaria que tivesse assim, eu tivesse para o computador, mas também para o celular. Então, não faz parte do funcionamento do sistema, né? Mas é assim desejável para mim se isso pudesse acontecer. Então, esses são requisitos não funcionais. Né? Quer dizer, eu gostaria que tivesse, mas não atrapalha o sistema se não tiver. Né? E os requisitos funcionais atrapalham. Quer dizer, se o requisito funcional não for feito, o sistema está falho. Né? Então, e aí tem essa questão das regras de negócio, que são as caracterizações para o funcionamento naquele ambiente onde eu estou estudando para fazer o sistema. Né? Por exemplo, que a gente falou ali dos 10 dias de antecedência, né? para poder reservar o ônibus para uso. Né? E assim tem outras coisas, né? Às vezes, assim, por exemplo, ali eu tenho uma regra de negócio que é
só pode sair equipamento do campus se eu tiver um documento formalizando que eu estou responsável por aquele documento, para aquele equipamento, e estou indicando que ele vai ficar sobre minha posse durante tanto tempo, né, até a devolução, para que haja assim esse rastreio, né? Senão todo mundo tira tudo lá do campus. Né? Alguém vai para um laboratório lá e aí assim chega lá e diz assim, não estão os equipamentos aqui, né? O professor chegou lá e disse assim, eu vim aqui para usar, mas não tem nada, né? O que aconteceu? Então é a forma até de poder melhor a estrutura, né, funcionar, até para as pessoas saberem, não, estão lá, está usando, né? E assim, né? Está no meu domínio, com quem está, né, também, porque senão né, um pega, um leva, outro, e aí fica sem poder saber, né, sobre às vezes, onde está o paradeiro de determinado equipamento. Né? Então, não pode isso acontecer. A escola é pública, né? Ela tem que responder publicamente, de forma transparente, sobre os recursos que ela tem. Então, essas são regras de negócio, né? Vão ajudar por exemplo, as funcionalidades, os requisitos funcionais, a poder identificar assim, eu preciso gerar um documento, né, que a pessoa está levando o equipamento, né, e da saída desse equipamento. E quando ela retornar, eu gero esse novamente, removendo a responsabilidade daquele equipamento da pessoa e colocando de volta ao laboratório onde ele era de origem. Né? Então, isso é uma coisa que, a, que o sistema faz, né? Gerar o documento e tudo. Mas é por causa dessa regra de negócio, né, que tem que ter essa responsabilidade da movimentação de equipamentos que são do campus, né, que essa ação é feita. Né? Então, é, então, essas são questões que a gente observa quando a gente fala de processos. Né? Então, o processo é toda a ação dentro de uma organização. Todas as ações qualquer ação que eu faça dentro de uma organização é um processo que eu posso detalhar. Né? E aí isso depende do sistema que eu estou trabalhando naquele momento, quais são os sistemas que eu estou trabalhando naquele momento. A ideia daí, então, depois, quando a gente fala em processos, é assim: como que eu vou comunicar esse processo, né? Como que eu vou deixar isso de forma mais transparente possível, assim, entre as pessoas envolvidas? E como que eu vou fazer com que esse sistema seja compreendido por todos que estão ali? É aí que entra, então, as representações, né, através dos diagramas. Então, é quase como se você pensasse assim na engenharia civil, né, ou na arquitetura. Por que faz-se a planta, né? A planta da casa, ou o engenheiro elétrico faz a planta elétrica, né? E tudo mais. Por que faz a planta? Faz a planta porque, às vezes, quando eu expresso, o outro expressa, assim, o entendimento não é o mesmo, né? Na fala, na forma como eu falo. Se a comunicação não desse problema, né? As redes sociais não tinham tanta briga, né? Não é? Assim, não, o que mais acontece é assim, a dificuldade de interpretação, né? Porque o outro escreve o texto ali e o texto não tem emoções. Então você não sabe, né? Na hora que a pessoa falou ali, se ela estava, né, focada naquela informação que ela está escrevendo, ou se ela está triste, se ela está alegre, né? Se ela está duvidando. Tudo. Então, isso tudo não passa, né? Não transmite ali no texto que está ali, né? Ainda mais porque são recortes pequenos de informação. E aí, por isso, dá um monte de briga, né? O povo, né? Fica um monte de discussão, má interpretação.
E quando a gente envolve recursos, né, por exemplo, quando você vai fazer uma casa, construir uma casa, você tem um dinheiro envolvido para isso. Né? E aí a pessoa faz uma estimativa de quanto ela vai gastar para poder, né, criar essa casa, montar essa casa. Por isso que daí o diagrama, né, a planta, no caso ali, ou as diversas plantas, elas são esse meio de comunicação. De eu tinha entendido assim, eu tinha entendido assado. Né? E aí, através do desenho, as pessoas conseguem chegar ao senso mais acurado, assim, mais assim, de compreensão dos raciocínios dos envolvidos. E isso acontece também é, dentro do projeto de sistemas. Né? Acontece quando a gente trabalha com projetos de qualquer produto, e o software não é diferente disso. Né? Então, para sistemas, né, para software, quando a gente está desenvolvendo, é necessário. Então, por isso que a gente faz esses diagramas. Né? Então, a gente entende o cenário e monta, né, o desenho desse cenário. O DFD, então, é uma ferramenta para montar esse desenho de comunicação, o que eu entendi da proposta e como ela vai ser representada. Né? E aí eu vou nivelando isso desde a concepção de sistema até chegar aos programas que fazem parte desse sistema e os bancos de dados que eu tenho que montar para esse sistema. Então, todo o desenho do DFD, ele envolve essa concepção, né? Assim, de o que é que eu quero, quais são os módulos principais. É como se você pensasse em um site, né? Você estivesse fazendo assim como um site, o DFD, ele seria assim, ó, o diagrama de nível 0 é a nominação do site, né? É a URL para entrar nele, né? Aí, quando você entra no site, você tem lá a página principal que tem os menus, né? Que tem as várias opções, de várias abas que ela pode abrir. Então, o nível 0 é esse, né? São esse menu das várias opções. E aí, o nível 1 de cada opção é o detalhamento. Quando eu entro naquela aba, o que tem ali dentro? Entro na outra aba, o que tem ali dentro, né? Então, se a gente fosse pensar assim, de forma mais ampla, é como se fosse dessa forma. Né? Você está nivelando, né, entre o site, e aí quais são os componentes que esse site tem, principais, e daí dentro dos componentes principais, as suas subações. Né? E daí o DFD permite isso antes de ser feito, né, no computador. A gente faz isso como se fosse uma planta. É a mesma coisa, eu não começo construindo a casa já, né? Porque fatalmente, se eu for começar a construir a casa, eu vou derrubar a parede e vou montar outras, né? Assim, porque muda a opinião, né? Ou onde eu queria que passasse a água não passa, então vou ter que ver ou refazer ali algum, né? Então eu vou ter que quebrar. Né? Então, isso tudo gera custo. E eu tenho um orçamento, né? Eu tenho um recurso para montar aquela obra. No sistema, eu também tenho, porque quando a gente faz o sistema, que a gente vai conversar com o cliente tem um. Né? A gente propõe um valor para o sistema, né? Que ele vai pagar. Se as alterações que são feitas ali são de má interpretação minha, eu que estou desenvolvendo, esse custo não pode ser repassado para o cliente. Fui eu que interpretei de forma errada. Né? Então, sou eu que tenho que corrigir aquilo. E o custo não vai para o cliente. Até porque eu já acertei um valor com o cliente logo no início. Né? E aí, então, assim, eu não posso ficar mudando e acrescentar para o cliente dizendo assim: olha, vai custar tanto, né? Custava 30 mil. Daí eu vi que precisava fazer mais coisa, porque eu não tinha entendido direito. Aí eu, não, agora vai custar 35 mil. Aí depois eu disse, não, vai ser 40, né?
não posso fazer isso, né? Não tem como. Até porque a gente assina contrato antes, né? Quando a gente inicia a proposta, né? A gente assina um contrato de responsabilidade, né? De entendimento. O que eu entendi, por isso que os desenhos são importantes. O que eu entendi que o sistema faz e o que o cliente entendeu que eu vou fazer, desenvolver naquele sistema. São as fronteiras do sistema. Porque também tem o outro lado, né? Se a gente não limita, o cliente vai dizer assim: ah, mas eu paguei e eu quero mais isso, eu quero mais isso, eu quero mais, né? É como se você fosse assim no site de uma montadora de carros, né? E você disse assim: ah, eu comprei o modelo básico. Não, mas não está isso escrito em nenhum lugar que tinha que ser o básico. Eu paguei por aquele valor, mas eu quero com ar-condicionado, eu quero né, com mais os itens todos, né, de melhoria. Quero motor mais potente, eu quero roda maior, né? Então, assim, eu não posso fazer isso, né? Porque se eu estou dizendo que eu vou pagar pelo básico, é aquilo que está descrito lá, o que é que contém no item básico. Eu não posso reclamar da montadora dizendo assim, mas eu queria isso, né? Eu queria com a roda de 18, né? De aro de 18, e esse está vindo com aro 16, né? Eu queria um motor 1.8 ou 2.4, né? E aí esse está vindo com motor 1.0, né? Então, eu não posso simplesmente reclamar. Eu paguei o valor que eu combinei para pagar, né? Me dava uma lista do que é que eu ia ter em mãos. Então, quando a gente faz o contrato com o cliente no começo, a gente discute, né, os requisitos, discute assim o que é que o cliente quer. Isso tudo é elencado, né? E aí é onde que os diagramas entram para poder melhor realizar a compreensão do que é que eu quero fazer e o que o cliente, né, deseja do sistema, né? Para que nenhum perca, né? Nem eu perca, porque ele fica querendo que eu fique acrescentando coisas, né? E que aumentaria o valor do sistema, e nem o cliente perca, porque eu errei e não entendi direito a proposta, e agora eu vou ter mais que fazer mais código, né? Refazer processos, né? Então, não pode ser assim. Então, quando a gente trabalha com essa ideia de processos, a gente está trabalhando com a proposta inicial do que a gente chama de análise de sistemas, né? Da engenharia de software, né? Que é esse conhecimento para que eu possa resolver um sistema, para que eu possa desenvolver sistemas, né? Pequenos sistemas, no nosso caso, né? Na universidade, quando você for para a universidade, aí você vai fazer sistemas mais complexos, assim, né? Mas, mas aqui no nosso caso, a gente, até pela questão do tempo que a gente tem, né? Porque as aulas, vocês têm as nossas aulas, mas tem todas as outras aulas do ensino, né? Da educação básica, então não estão só direcionados para a nossa atividade. Então, quando a gente vê sobre isso, a gente está desenhando o que eu entendi do sistema, né? O primeiro desenho é sempre uma bolha, né, com o nome do sistema, né, e com quem que ele conversa, que são daí os retângulos, né, que a gente chama de entidade externa. E os fluxos, né, as informações que são trocadas com o sistema, né? Então, o primeiro desenho tem essa característica. Eu acho que nós temos um vídeo lá na sala, no Google Classroom, que trata bem sobre isso, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas trata bem sobre isso. Quem são os componentes, né? Eu fiz um videozinho lá para mostrar isso. E aí fui mostrando aos poucos os componentes e a gente até ia fazendo o desenho deles juntos ali, eu acho, montando eles ali para mostrar. Colocar um pouco de conceito e
Mostrava. Tem um vídeo lá que fala sobre isso. Então, a ideia é essa mesmo, né? O primeiro DFD, a primeira visão, é o que a gente chama, né, diagrama de contexto, que é o nível 00, né? Então, o diagrama de contexto, quando a gente fala em contexto, a gente está falando disso mesmo, né? Assim, situando o sistema com quem ele troca informação, né? E que informação ele troca. Então, é o contexto do sistema. Tem um sistema lá, por exemplo, de cadastro dos livros, né, da biblioteca. Então, nesse sistema de cadastro dos livros da biblioteca, eu vou ter as informações dos livros sendo fluxos, né, que são oferecidos, né, que vêm, por exemplo, das editoras, né? Então, o sistema pode conversar com as editoras, a editora manda as informações dos livros, e aí eu cadastro aqueles livros se eu tenho interesse. Tanto os livros que são físicos, como aqueles que eu vou ter acesso online, né? E aí, porque eu posso ter tanto uma biblioteca física como uma biblioteca remota, né? Virtual, para acesso. Então, nesse cadastro dos livros, daí eu tenho essa conversa com a editora. Mas ele também conversa, por exemplo, com o bibliotecário, né? Porque o bibliotecário pode querer relatórios, né? Ele querer saber assim, ó, qual é a quantidade de livros de informática que tem na biblioteca. Então, isso gera para ele um relatório que o sistema que tem que fazer. Não é ele que tem que fazer essa ação, né? O sistema que tem que resolver isso para ele. Ele poderia ver sobre quais são os livros que tratam, né, de engenharia de software, que trata o tema engenharia de software, né? Então, tem lá uma lista, né, um relatório, essa lista dos livros que falam sobre isso. Então, o bibliotecário é um agente que lida com essa questão do sistema da biblioteca, de cadastro da biblioteca. Eu posso pensar daí em um outro sistema, que é o sistema de gerenciamento da biblioteca. E aí, no sistema de gerenciamento da biblioteca, ele conversa com esse sistema de cadastro de livros, né? Mas no sistema de gerenciamento da biblioteca, ele também ele faz ações assim, onde eu posso retirar livros, né, dentro das regras que são permitidas, né? Por exemplo, livro que tem uma cópia única, né, não pode ser retirado da biblioteca. É uma regra de negócio, né? Não é uma funcionalidade, é uma regra de negócio. Quer dizer, ali, né, em muitas bibliotecas é assim, né, funciona assim. Os livros que são cópia única não podem ser retirados, né? Tem que ficar. Então, toda vez que eu quiser algum livro assim, eu tenho que trabalhar lá na biblioteca mesmo, né? Ou ver se ele tem uma versão dele virtual que eu possa acessar. Então, nesse sistema de gerenciamento, além dele conversar com o sistema de cadastro dos livros, ele também conversa com alunos, com o professor, né? Com os técnicos, servidores, que também podem fazer retirada de livro, empréstimo, né? Consultas. Então, você vê assim, essas são as entidades externas, quem conversa com o sistema. Quem, de alguma forma, precisa de informação do sistema ou dá informação para o sistema, né? Então, essa é a ideia da entidade externa, dos retângulos, né, que estão ali. Esses retângulos, eles não fazem parte do sistema, por isso que eles ficam fora, né? Chama de entidade externa, né? Está fora do sistema, né? Ele troca informação com o sistema, mas ele não está inserido dentro do sistema, né? E aí a informação que flui, né, pelo sistema dentro do DFD é chamada de fluxo, né?
Então, se move porque para dar a ideia de movimento, né? Então, por isso que é um fluxo, que a informação se movimenta ao longo do sistema todo, né? E ela só para quando ela chega no depósito, né? E aí, então, os depósitos são os bancos de dados, né? Então, é assim que vai sendo representado, né? Todo o processo é representado por bolhas, né? Pela ideia, né? Da bolha ali da representação. Pode ser ovalada, né? Ou pode ser uma circunferência mesmo. Ou então até um retângulo com os cantos curvos, também pode ser. Mas para evitar confusão com a entidade externa, a gente não usa muito assim, né? É que depende muito do software que você está usando naquele instante, né? Mas assim, a maioria usa assim, a bolha mesmo para representação. E aí, o DFD, eu faço, né, essa primeira representação do sistema, e depois, no próximo nível, que é o nível 0, eu faço o que a gente chama de explosão do sistema, né? É olhar assim, como que o sistema é composto, né? Então, eu vou ver assim, o sistema de cadastramento de livros é composto por quê? Então, vamos supor, eu tenho lá um processo que é recebimento dos livros, né? Eu tenho outro processo que é captura das informações dos livros. Um outro processo que vamos supor, aquisição de livros, né? Um outro processo que é assim, normatização dos livros para a biblioteca, que é onde eu vou colocar o número, né? O código referente ao livro na biblioteca. Se ele segue uma norma internacional, ele vai seguir um número que é o ISBN, né? Mas, às vezes, quando são bibliotecas pequenas, às vezes elas não seguem assim, elas criam um número próprio ali de ordem só, né? 1, 2, 3, assim, para os livros, né? Mas, assim, em bibliotecas que são maiores, elas seguem esse, que daí você sabe, aquele número ali, em qualquer biblioteca do mundo, tem aquele número. O mesmo livro é reconhecido em qualquer biblioteca do mundo, né? Então, e aí ele põe, né, esses dados nos bancos de dados, né, nos depósitos, para que depois eu possa acessar e fazer relatórios, né, ou tirar informações que me interessam sobre isso, né? Se eu tivesse um sistema de controle de notas dos alunos, eu teria um cadastro das notas, eu teria, por exemplo, a formação das médias, né? a, a avaliação da frequência, a, a, todas as regras que são observadas para que aquele aluno obtenha nota. Os pesos, se é uma média aritmética, se é uma média ponderada, né? Se é só somatório, né? Então, as diversas formas como eu calculo a média. Eu teria a questão de, por exemplo, segunda chamada, recuperação, prova final, todos esses itens teriam que estar lá, né, observados. O cadastro dos alunos, a turma com que ele se relaciona, as disciplinas que ele frequenta, porque às vezes eu posso ter aluno que está só fazendo as dependências, né? E daí, então, ele não está assim, relacionado com todas as disciplinas daquela turma, né? E o superior, os meninos não se cadastram por turma, né? Eles cadastram na disciplina, né? O superior, porque eles escolhem que disciplina eles querem fazer, né? As disciplinas são postas lá, as disciplinas do primeiro semestre, e eles verificam, né? Eles têm um número mínimo de disciplinas para cursar, e eles fazem aquelas. Quem quer fazer todas, faz todas. Quem considera que está muito pesado, vou fazer tais, faz, né? E aí cadastra naquelas. Então, por isso,
né? Quais são as disciplinas? Só que aí vai aumentando o tempo que ele vai levar para se formar, né? Quanto menos disciplinas faz, mais tempo ele demora para a formação, né? Quanto mais disciplinas ele faz, mais rápido ele se forma. Então, todas essas questões são questões que são de contexto, né, do sistema. Então, que depende do sistema que eu estou fazendo, né? Do sistema que eu vou estar olhando, do sistema que eu vou estar fazendo. Então, por isso é importante, assim, quando eu vou olhar para o DFD, essa interpretação do que a gente chama de cenário ou mini-mundo, né? Então, eu vou olhar e vou observar assim, né? Para essa escola, para o IFMT de Campo Novo do Parecis, funciona assim. Né? Para o IFMT de Tangará, pode já não funcionar do mesmo jeito. Né? Para o IFMT lá do Otaíde, lá em Cuiabá, né? Pode ter outras características. Então, assim, a gente pode ter situações, está na mesma escola, só que tem realidades distintas, né? E assim são os sistemas, né? Você pode desenvolver um sistema para gerenciamento de padaria, né? E aí você fez o sistema, você uma padaria como modelo, né? E funcionou para ela. Quando você quer vender o sistema, esse mesmo módulo, para outra padaria, você vai precisar verificar o que a outra padaria tem de diferente, né? Para otimizar para ela os processos que ela executa. Porque, às vezes, assim, ela não executa exatamente como a outra. Né? Então, por isso, quando a gente fala assim, lógica, né, individual, a ideia também do negócio é individual, né? Aquele negócio funciona daquele jeito, né? Você já não chegou, às vezes, assim, em alguma, né, em algum, por exemplo, assim, numa loja, e aí você, numa loja, quando você foi comprar alguma coisa, eles seguiam uma determinada rotina. Quando você foi para outra loja, não seguia exatamente a mesma rotina. Você nunca percebeu assim, coisas nesse sentido, assim, de diferenças, né? Mais fácil para vocês é a escola mesmo, né? Você perceber quando uma escola que você tem estudado, como a escola gerenciava, tratava, calculava a média e tudo, e quando você entrou no IFMT, você viu que tinha outras características. Né? Até o número de matérias que você faz bem maior do que as outras, né? Então, né? Porque os meninos que saem. Que não, que eu ia ter no jeito que nem tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? É isso mesmo, né? É assim, quando todo mundo fica feliz, os meninos que estão nos outros, né, principalmente terceiro ano, eles assim, esses meninos ficam tudo felizes de ter passado na prova, mal saber, eles vão entrar aqui 20 matérias, 20 disciplinas, né? E ter que lidar com tudo isso, né? E a gente sabe que é bastante, né? É bem puxado, né? Quando que os outros estudam num turno só, né? Vocês estudam 2 turnos, né? E, e quem ainda consegue participar de projetos e tudo, ainda tem mais, né? Essa adicional ainda a essas ações, né? Então, a, a, quando a gente está desenvolvendo o sistema, tudo isso tem que ser observado, né? Porque você tem que estar retratando aquela realidade, né, do seu cliente. Então, por isso que a importância dos processos, né, e dos requisitos, quando eu recebo uma proposta de sistema. Um erro que é muito comum de acontecer é assim: eu vou no cliente e o cliente me diz assim, eu quero um sistema
de gerenciamento de uma escola. E eu, né, tenho já ideia de como funciona uma escola, né, e eu faço mais de acordo com como é o meu pensamento, né, e não observo como o ambiente do cliente funciona. Né? Então, esse é um erro que acontece e que gera muito custo e insatisfação do cliente. Né? Gera insatisfação do cliente. Né? Por quê? Porque o cliente não. Muitas vezes o cliente vai. Ele pode até pagar pelo sistema, mas não vai usar e depois vai falar mal de você, né, da sua empresa. Daí você, né, já no mercado vai ficar com dificuldade de poder vender novos sistemas, né, desenvolver para outras empresas. Né? Então, é uma preocupação bem grande atender bem, né? Ouvir bem o cliente, perceber bem qual é o interesse dele. Porque se a gente não faz isso, o cliente acaba levando, né? A gente tem uns indicadores do marketing que dizem assim, né? Para cada cliente satisfeito, eu tenho mais um que ele vai fazer propaganda e que pode se tornar meu cliente. Para cada cliente insatisfeito, eu vou ter 4 que vão deixar de ser meu cliente porque ouviram as reclamações. E no ambiente virtual, né, das redes, assim, quando eu tenho a empresa assim de ambiente virtual, então, para cada cliente insatisfeito, eu vou ter 8 que não vão fazer negócio comigo. Né? A proporção de satisfeito continua sendo 1, mas a proporção de insatisfeito, né, foi para 8, entende? E isso para uma empresa que quer se estabilizar, né, quer se manter, fazer negócios, né, principalmente quando empresas em cidades pequenas como a nossa, né, assim, é essencial, né? Daí você assim, as pessoas começam a falar mal da sua empresa, ninguém vai contratar. Então você tem que ouvir o cliente e tentar fazer, né, observar assim, o que é o propósito, qual é o interesse do cliente, o que ele quer, como é que funciona ali. Né? Porque você vai ver assim, ó, quando você vai no real supermercado, você vê uma dinâmica, né, do funcionamento do real. Se você for no líder, não sei se você já foi no líder, né? Você vê é outra dinâmica. São supermercados também, né? É, mas assim tem tamanhos diferentes e tem dinâmica diferente, né? Tanto na questão assim do tratar o cliente, da reposição dos produtos, né? Da, assim, da quantidade, da diversidade de produtos que oferece, tudo isso, né, muda a dinâmica, né? Dos preços. Né? Então, às vezes você pode olhar assim, o real é mais caro, né? O líder é mais barato. Né? Mas aí você pode pensar pelo outro assim, mas quando eu vou no real, eu tenho uma quantidade de marcas maior. Né? No líder, eu tenho uma quantidade de marcas menor. Né? Então, são dinâmicas diferentes, né? De como a organização, né, trabalha. Né? Então, a empresa trabalha. Né? Então, por isso é importante essa questão da interpretação do cenário, olhar ali como funciona. Então, essa era a primeira parte da nossa atividade lá. Né? Era observar assim, esse conceito, né, de processo e o conceito. Você fez aquela atividade da a fábrica de automotiva lá, da Hyundai lá? Aí tá bom. Então, E eu estava esperando
E tem o meu papai, o ICT, papai. Então, essa atividade é bem para isso, né? É para você assistir o vídeo lá da fábrica, né, da Hyundai, que agora não Cocoa, né? Ou Cacoa, alguma coisa assim, né? Não me lembro do nome direito lá. Que tem lá em Goiânia, né? Ela, ele tem lá uma parte da montadora lá, e aí o vídeo mostra assim as etapas da produção, né? Então, quer dizer, quais são as ações. Ok, mas eu vi o vídeo. Então, ali é justamente para que você possa fazer um diagrama que represente isso, né? O que você entendeu, né, daquele processo de produção do carro, né? Na montadora ali. Todas elas funcionam assim? Não, né? Às vezes tem umas que tem diferenças, né? Ali na montar. Eu visitei, por exemplo, lá em São Bernardo, eu visitei a Volkswagen e a Ford lá, né? E em Curitiba, ali perto de Curitiba, não é bem Curitiba, é perto, chegando em Curitiba, eu visitei a Renault, né? Então, elas têm assim, características, né, diferentes. E essa aí é em Goiânia, né, que daí a gente também teve a oportunidade de visitar. Então, assim, essa é em Goiânia. Então, você vê assim, né, que os processos. E lá em Joinville eu tinha visitado já uma que era de montagem de ônibus, né, que tem lá, né, que era a. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. A Marco Polo é da Argentina e, e lá em Joinville é a. Me fugiu o nome agora. Não me lembro. Mas assim, eu vi a montagem de ônibus, né? Então, assim, o que é interessante você perceber, assim, o tipo de produto mudou, a estrutura, né? A dinâmica também muda, né? É, o, a, mesmo que eles vão ter, eles vão sair, vão sair tendo que ter pintado, eles vão sair tendo que ter o motor, ter as portas, né? Ter os itens de segurança e tudo mais. Pode falar. Tipo, a estrutura mudou, mas o ponto do final é o mesmo, é o carro. Isso mesmo, né? Porque assim, é isso que quando a gente fala assim, a lógica, né? É assim, né? Cada um segue o seu caminho, né? Mas assim, a intenção é atingir o objetivo, né? Eu vou seguir um caminho que melhor me satisfaz, né? Por exemplo, a minha organização, eu determinei processos que eu considero que daquele jeito os recursos são melhor otimizados, eu gasto menos, né? Eu demoro menos tempo, entrego mais rápido, a qualidade final é melhor. Então, cada um vai tentar seguir de acordo com os seus valores, né? Em termos de empresa, de conduta de empresa. Então, se eu estou. É diferente quando você vê assim, por exemplo, né? Quando você pensa, eu vou comprar uma roupa numa loja de marca, né? Vamos supor que você fosse comprar na Leves, né? Uma calça jeans na Leves. E aí, o preço lá, acho que é uns 300 por aí para cima, né? Dependendo do modelo da Leves. Mas, assim, você tem uma noção de qualidade que aquela calça tem e que vai durar um tempo, né, com você. É diferente quando você compra, por exemplo, lá na Marisa, né? Na loja Marisa, lá, onde assim o tecido do jeans é diferente, né? É menos resistente, a fabricação também. Daí você vai observar assim, é, a durabilidade, a qualidade final. Eu paguei barato, né?
Mas, às vezes, eu posso observar assim, o que eu quero, né? Eu quero barato ou eu quero durabilidade? E eu tenho cliente para tudo, né? Então, é isso, por isso que como empresa, a empresa adota esse tipo de concepção, né? Isso, essas coisas mesmo, assim, né? Você vai comprar assim, nessa loja do 10, loja do 20, né? Assim, então, o quanto que dura isso? Onde que está a diferença? É o mesmo produto? Não é. A diferença está assim, por exemplo, no fio para costura, né? O fio para costura é, por exemplo, de um jeans de marca, ele é mais resistente, ele dura mais lavagens, né? Ele é mais firme, né? O fio para costura por exemplo, da loja do 20, né? Se ele estoura logo, né? Ele pode, né? Com a quantidade de lavagem, ele pode apodrecer mais rápido, né? Então, às vezes a gente, assim, onde que está? É só o design, né? Ou a marca, né? Também a marca tem um peso, né? De valor, o design tem um peso de valor, mas também tem a questão, às vezes, por exemplo, até a etiqueta, né? Eu sou uma pessoa que sou alérgica, né? Etiqueta para mim é o terror, né? Então, aí dependendo da roupa que eu compro, a etiqueta me dá alergia. Eu tenho que estar tirando tudo, assim, até às vezes eu tenho que descosturar para tirar toda a etiqueta, né? Mesmo que fique só um bocadinho, aquilo me incomoda, gera, né? Assim, fica uns vermelhão assim, né? Em mim, por causa da alergia. Então, às vezes, assim, quando eu tenho uma roupa de marca, eu tenho uma etiqueta que não é aquele áspero plástico, né? Ela é um macio, um algodão, um tecido mais que daí às vezes não gera a mesma alergia, né? Mas assim, tudo depende do cliente, né? O que eu quero pagar, o que o cliente quer pagar e como eu vou atuar. Então, quando eu faço o sistema, eu tenho que observar o ambiente que eu tenho ali, né? Não adianta eu querer tratar a loja do 20 como se fosse a Leves, né? Então, porque o objetivo da loja do 20 não é esse, né? Na loja do 20 é na quantidade que ele vai ter lucro, né? Na Leves, é assim, se ele vendeu um, hoje ele já está tendo lucro, né? Porque o preço dele é muito maior do que o da loja do 20, né? Então, aí você precisaria de um sistema com inteligência artificial, daí você tem que começar a estudar inteligência artificial e machine learning daí, né? Então, o que que acontece? Então, nessa primeira tarefa ali, a gente está justamente querendo que vocês exercitem isso, né? Essa visão sistêmica dos processos, né? Dentro daí de um outro cenário, que é um cenário que vocês não estavam muito acostumados a ver, né? Até porque aqui a gente não tem nenhuma montadora de carros, né? Então, achei que seria curioso para vocês poderem assim ver o vídeo, né, e perceber assim como é que é o processo, né, de toda a montagem ali da montadora, né? Né? Então, é, já ocupei de você bastante tempo, né? 1 hora nós estamos aqui já. Então, eu queria que você tentasse montar esse diagrama, né? Olhasse de novo lá, assistisse o vídeo, se você acha que vale a pena, e tentasse montar o diagrama para que você possa, assim, para a gente fazer, para ver bem esse exercício que das coisas que a gente falou hoje, né? O que, que é o processo, né? Ou quais são os subprocessos de cada processo, né? Como que eu vou fazer esse diagrama desenhando ali? Eu vou identificar ali que tem o quê, né? Quais são os processos principais, né? A ideia é a montagem do carro, mas assim, o produto final é o carro. Mas quais são as etapas que, para aquele ambiente ali, estão sendo destacadas? Né? Tá bom? Aí a gente pode combinar na próxima. Eu não vou combinar com você nem amanhã e nem sexta, porque se
se a internet voltar, né, para o ambiente lá da escola, que está hoje, eles prometeram que levaria talvez até às 5 horas da tarde. Só que agora, com chuva, aí, aí você já viu, né? Se antes, né, no seco, eles não estavam achando onde estava quebrado, né? A questão da fibra ótica, daí agora com chuva que o pessoal não faz mesmo, né? Então, estou acreditando que só amanhã é que vai esse negócio voltar, né? Ou eles vão conseguir terminar de fazer os consertos em relação aos lugares onde a fibra ótica quebrou, né? Para a comunicação, e aí para que a gente possa ter acesso lá no campus. Então, talvez amanhã a gente não tenha aula à tarde presencial, né? Aí eu vou postar o material, tudo. Mas aí, e na sexta-feira eu tenho atividade lá no Padre Arlindo. A gente vai estar lá fazendo exposição lá o dia, vai arrumar de manhã e depois à tarde vai estar fazendo exposição dos nossos projetos lá. Mas na semana que vem a gente pode observar um horário e conversar de volta. Daí a gente pode fazer juntos um DFD, tá? Aí, aí você olha, você tentou fazer essa atividade e você vê assim, eu tive dúvidas ainda sobre isso, eu não, né? Na hora que fui tentar fazer, eu tive dificuldade nisso aqui, nisso aqui. Aí a gente conversa sobre como que foi fazer a atividade e depois a gente monta o DFD juntos. Tá bom? Ok. Então tá já. Então, um beijo no coração, né? Se a internet voltar, amanhã a gente tem aula prática à tarde. Mas com essa chuva, e até há pouco ainda não tinha voltado, e o prazo deles no seco era até às 5 horas da tarde, agora com chuva, está muito mais para não do que para sim, né? A gente fica mais ansioso, né? Cada vez que tem que estar trocando as datas, né? Fica mais ansioso. Eu vejo isso. Eu também fico, né? Porque não resolve, né? Eu falo, trocentas vezes, né? Mudando data, fazendo documento, preenchendo lá, troca data, né? Eu já estava até meio que me perdendo já, assim, de uma outra turma, né? Da agronomia, que eu tenho aula na quinta-feira de manhã. Eu disse, mas não é, amanhã não estava marcado para minha aula? Daí eu disse, não estava. Eu disse, meu Deus, já troquei tanto que eu já estou até na dúvida, né? E as turmas da noite também, a agroindústria, tive que trocar com eles também. Eles também estavam assim, ai, professor, de novo, daí, tá, mas foge do nosso alcance, né? E também não adianta os meninos ir para lá, para o laboratório, primeiro, sem internet não autentica, né, o usuário no servidor. E aí, sem internet, não consegue. O que faz a atividade não consegue enviar para nada, né? Então, aí perde tudo, né? Porque eles ainda colocaram lá o deep freeze. Então, quando desliga, tudo que foi feito ali, né, é apagado. Então, passa mesmo que vá para lá e conseguisse usar localmente, né, ao desligar, ia perder tudo que foi feito. Então, ninguém quer isso, né? Eu também não quero que vocês tudo bravo comigo depois, porque perderam, cadê? Sumiu tudo aqui, né? Então, mas assim, né? Então, eu disse, eu vou tentar fazer localmente, mas eu ia tentar colocar uns softwares localmente hoje, né? Só que aí, como de manhã o diretor-geral acabou liberando, né, todos os técnicos, todos os servidores para trabalhar remoto hoje, aí os técnicos não estão lá, então eu não tenho acesso, né, a poder instalar os softwares aí, porque eu preciso deles para liberar esse acesso. Então, nenhuma das minhas propostas deu certo. Tentei de várias formas, não deu certo. Mas fazer o quê? Então, você tenta fazer aquela atividade e a gente depois discute. A gente vê assim, eu vejo na semana que vem, logo assim, até a terça, eu já te digo, né? Qual seria uma data mais fácil para a gente conversar daí. Tá bom? Correto. Então tá. Beijo no coração, uma boa tarde para você. Certo, tá. Tchau.